Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu nome é Kátia Maria, sou da comunidade Cristo Filho de Deus Vivo. Sou ministra da Palavra e Informação pela nossa paróquia São José e São Gabriel. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos refletir sobre o Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Jesus dizia ainda ao povo: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: aí vem chuva, e assim sucede. Quando vedes soprar o vento do sul, dizeis: haverás calor, e assim acontecerá. Hipócritas, sabeis distinguir os aspectos do céu e da terra, como, pois, não sabeis reconhecer o tempo presente? Por que também não julgais por vós mesmo o que é justo? Ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele te não arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor. E o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali até pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nessa liturgia de hoje, o que vem já acontecendo ao longo de toda essa semana, nós podemos colocar aqui 3 pontos principais, do que a gente está percebendo pela liturgia de hoje. O primeiro ponto nos é chamado a discernir os sinais dos tempos. Como assim? A gente vê pelo Evangelho, que Jesus ainda faz uma explicação a todos, porque quando vai chover, alguns sinais são dados que as pessoas conseguem entender, Mas no interior, na roça, as pessoas falavam pelo cheiro da terra, pelo vento que vinha, que já estava chovendo na cabeceira do rio, Ou seja, então a chuva já ia chegar ali onde estava. E a gente tem outros sinais aí que a gente interpreta, O que Jesus chama atenção? Sabemos interpretar muitos os sinais da vida diária, das coisas que acontecem, mas não nos apercebemos dos sinais da vinda do Senhor, da mudança do Senhor e da salvação que já nos foi dada, Então Jesus chama atenção, a salvação já estava no meio do povo e o povo ainda não acreditava e não assumia isso, como a gente vive hoje também, os sinais do Cristo verdadeiro estão conosco e muitas vezes a gente ainda fica à procura, sem saber viver, sem vivenciar no nosso dia a dia essa presença do Cristo que já está em nós, O segundo ponto que a gente pode tirar aqui também é o momento da conversão verdadeira, Jesus vem nos chamando a atenção ao longo dessa palavra de Lucas, durante a semana, quando a gente vai ouvindo, os sinais que são dados, quando ele fala no Evangelho que há muito será cobrado daquele que há muito foi dado, Essa questão de assumir a vida de Cristo em nossa vida e vivermos como cristãos verdadeiros, Então, quando ele fala dessa mudança, tem até a frase que ele diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque ele nos chama a atenção para não vivermos uma fé de fachada, uma fé que a gente finge que está vivendo aquilo que Deus quer, mas na verdade, no fundo, a gente ainda está fazendo aquilo que é a nossa vontade. Ele nos chama atenção para isso, que os tempos, os sinais dos tempos já são dados e que é preciso que nós tenhamos uma postura verdadeira, assumirmos a fé, a conversão verdadeira na nossa vida, Assumir esse Cristo, viver como Cristo e amar como Cristo,
sermos verdadeiramente filhos de Deus, convivendo com irmãos e amando-nos como irmãos. É preciso que nós tenhamos essa coragem de assumir de verdade a fé verdadeira, de vivermos essa filiação, né? Nos sermos filhos de Deus, sermos cristãos, né? Então, ele nos chama atenção para essa mudança que precisamos fazer. Parar de viver a fé de fachada e viver verdadeiramente a fé que transforma, que nos faz melhores, que nos ajuda a ajudar os outros também a serem melhores. E o terceiro ponto é vivermos de forma sincera, verdadeira, né? Digna da vocação a qual fomos chamados, ou seja, viver a nossa vocação. A gente vai ver isso aí na primeira leitura, né? Em Efésios hoje, que Paulo exorta, né? Que é necessário que nós possamos viver a nossa vocação a qual fomos chamados. Qual vocação que fomos chamados? Primeiramente, a vida como filhos de Deus, né? É viver na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso ser, no nosso dia a dia, como os filhos verdadeiros de Deus, assumindo o nosso papel, aqui já, neste momento, fazendo acontecer já o reino de Deus, que o próprio Cristo nos ensinou isso, né? Quando ele chama atenção ao povo, que os sinais foram dados, né? A cura que ele fez, as curas que ele fez, Lázaro que ressuscita, né? E ele vai dando os sinais de que o reino de Deus já está acontecendo, e mesmo assim, as pessoas muitas não quiseram assumir, não quiseram entender, outras não entenderam e não prestaram atenção naquilo que o Cristo estava trazendo, que era o verdadeiro reino de Deus, a glória já aqui, a graça acontecendo, né? Então ele nos chama a atenção que é preciso a gente viver de acordo com isso, porque se nós discernirmos e entendermos todos os sinais do tempo, todos os ensinamentos de Jesus, nós vamos ter uma conversão verdadeira, nos transformar e, consequentemente, vivermos de acordo com aquilo que nós professamos, de acordo com a fé que nós nos colocamos. Cristo trouxe para nós o amor sem igualdades, sem barreiras, né? Amar e amar. Ele não fazia diferença das pessoas, ele não fazia, né, separação. O que ele trouxe para nós era a verdade, que o reino de Deus é para todos aqueles que creem de verdade, que assumem esse reino nas suas vidas e passam a viver e a transformar de acordo com a verdade do reino de Deus. Precisamos deixar de ser cristãos de fachadas e no nosso interior assumirmos verdadeiramente a fé que proclamamos e transformá-la na nossa vida através das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, pensamentos, na forma da gente viver. Deus é amor. Jesus é amor. O Espírito Santo de Deus nos convoca a ser esse amor no meio das pessoas. Num momento tão difícil, nós cristãos que assumimos verdadeiramente Cristo na nossa vida, precisamos viver esse amor e trazer esse amor para o mundo, para que os sinais que possamos fazer sejam vistos e as pessoas acreditem no Cristo verdadeiro, no amor de Deus, na misericórdia divina. Somos chamados a assumir a nossa vocação de verdadeiros cristãos diante de um mundo que precisa cada vez mais da presença do Cristo. Que assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos.